Então, em Romanos 1, 9 e 10, ele falou o seguinte, esse ponto número 2 na página 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me oferece boa ocasião de visitar-vos. Agora, esse é o pedido que ele fez, a oração dele. A primeira coisa que queria mencionar, o testemunho, revelou pensamentos íntimos, afirmar isso para os que não o conhecem. Então, Paulo estava falando, Deus é meu testemunho, que ele está falando, olha, eu quero mostrar para você que está no meu coração. Quando ele falou isso, está se abrindo para essas pessoas de Roma, está sendo transparente. Um bom líder é transparente dessa maneira, que ele falou, que ele está falando, Deus é meu testemunho, porque ele está falando que está revelando esses pensamentos íntimos da sua vida. Ele falou, porque o Deus a quem sirvo. Agora, normalmente a gente pega aquela palavra servir e pensa no trabalho. Eu estou trabalhando para o Senhor. Então, como alguém falou desse fim de semana, aquela pessoa que estava dirigindo o acampamento falou para mim, olha, eu acho que eu sou muito Marta. Nossa igreja é uma igreja cheia de Marta. Ele não está falando desse tipo de servir. De fato, se eu ia falar o servir que ele está descrevendo, aqui é mais o servir de Maria, no sentido de adoração. Está na sua apostila que a palavra que ele usou é latreuo, que isso é serviço de adoração, é usado para o sacerdote no templo, quando ele serviu no altar, é uma expressão de adoração. E ele usou o tempo presente, o Deus que eu sirvo, que é uma coisa constante. E tempo presente. E ele falou em meu espírito. Isso indica que isso não é por meio de ritual, não estava nós só no templo, não estava com o altar, mas a adoração dele estava no altar do seu coração, estava lá dentro dele. E ele servir a Deus constantemente no seu espírito. Esse é o paralelo que Jesus falou em João 4, 23, 24, falando de adorar a Deus em espírito e em verdade. Não, nota que não é no espírito, é em meu espírito. Não é o Espírito Santo por meio do Espírito Santo, mas no espírito dele. Em ponto B, embaixo de eu sirvo a Deus, mencionamos que ele usou a palavra latreu em vez de doulos, que indica que ele serviu e serviu constantemente em espírito, no sentido que a adoração dele estava algo interior e não baseado nas circunstâncias, mas a última parte fala através da pregação do evangelho, de evangelização. Ele viu a evangelização como uma maneira de adorar, ou eu ia colocar melhor, talvez, expressão de adorar a Deus. Quer dizer, adoração é algo no espírito, e aquele que está no espírito da pessoa vai se manifestar em várias maneiras que está no meu espírito. Por exemplo, uma das maneiras que normalmente pensamos é louvor. Então a gente acha que louvor é adoração. Não é. Louvor é uma expressão do adoração que está no coração da pessoa, o Deus que eu sirvo no meu espírito. Então ele estava servindo Deus, adorando Deus no seu espírito, e essa adoração estava se manifestando, nesse caso, em evangelização. Às vezes, essa adoração vai se manifestar em louvor, às vezes em evangelismo, às vezes em boas obras e maneira que você sirva outras pessoas. Mas isso está fluindo de coração de adoração. Então, nós podemos ver aqui, nessas pequenas frases aqui, o coração de Paulo, que ele era um adorador, ele gostava de pregar o evangelho, mas não era uma obrigação, não era uma coisa religiosa que ele fez, mas era uma coisa que fluiu da sua vida espiritual. E ele falou que Deus, a quem sirvo no meu espírito no evangelho do Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então, nota que ele falou incessantemente.
Isso indica que ele lembrou constantemente as pessoas em oração. Ele falou durante o tempo da minha oração. Ele falou que isso estava acontecendo durante o período em que ele orou, de novo enfatizando o aspecto da constante oração que ele fez. Daí ele falou suplicando, essa palavra indica até pedindo ansiosamente como mendigo, mendigando, implorando Deus para isso. E nota que ele falou mesmo assim, ele falou pela vontade de Deus. Quer dizer, isso mostrou que mesmo que ele estava colocando seus pedidos, ele estava sempre submisso à vontade de Deus. Ele queria que Deus queria. Ele não queria impor sua vontade em Deus, mas sabendo que o caminho de Deus é o certo. Então, você pode ver o fervor da sua oração, a confiança e fé em que ele colocou, mas também a submissão, ele não exigiu de Deus. Então, quando ele falou no fim, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, no tempo certo, pela vontade de Deus, se me oferece boa ocasião de visitar. Isso literalmente significa um bom caminho, que Deus ia tirar as barreiras para ele visitar.